Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando mais um programa, né? Esse programa, ele é um programa que eu gosto muito. Óbvio, não vai ter nenhum que eu não goste, né? Não vou entrar aqui falando, olha, esse programa eu não gosto, mas eu vou entregar para vocês. Mas esse programa, ele é um programa que inclusive, assim, eu tô tendo que cavar mais fundo nos estudos aqui para trazer para vocês essa conversa que a gente vai ter hoje, tá? O título desse programa é Quebrando o Hábito de Ser a Personagem. Né? A gente falou lá no primeiro programa sobre identidade de personagem, a gente falou, né, quanto que a gente vinha carregando, a gente depois foi para hábitos, entendeu como é que é todo o mecanismo dos hábitos ali, e agora esse programa ele é muito voltado para a gente de fato quebrar essa personagem que a gente foi criando ao longo da vida, né? Então, a gente dissecou a personagem, né? A gente entendeu a mecânica dos hábitos ali. Só que eu sei que tem uma questão fundamental que ainda gera dúvidas aí dentro de vocês, né? Provavelmente, vocês devem ficar pensando, ok, eu entendi esse mecanismo inicial ali que o Igor trouxe e tal, mas por que que mesmo sabendo, eu ainda fico meio presa em alguns conflitos emocionais? Por que que ainda tem, muitas vezes, os mesmos conflitos emocionais, né? Vocês conseguem perceber isso, né? Provavelmente. A verdade é que a maioria de nós está tentando jogar o jogo do extraordinário, só que nas regras newtonianas. Nós estamos tentando criar um futuro novo, fora do padrão do que a gente vive, só que a gente está usando a física da realidade previsível e material. O que eu quero dizer com realidade newtoniana? É a realidade de causa e efeito. Tá? Eu vou dar um exemplo que eu acho legal que vai dar para vocês entenderem isso. Pensa na realidade newtoniana como uma máquina de refrigerante. Você coloca uma moeda, que é a causa, né? O que você recebe? Um refrigerante, que é o efeito. Ou seja, é previsível, é material, é causa e efeito. Você colocou a moeda, chega o refrigerante para você, né? O mundo que a sua personagem foi mestre em sobreviver é esse. A sua personagem é mestre em sobreviver nesse mundo, tá? Ela aprendeu que precisa de um motivo externo, ou seja, um aumento, um elogio, um evento, mais dinheiro, para sentir a emoção interna, como a alegria, a gratidão, a abundância ou qualquer outra coisa, tá? E se eu dissesse para você que a realidade ela funciona de uma maneira oposta a isso? Que não é que na verdade assim é a sua emoção interna que seleciona o evento externo, que você na verdade não precisa ver para crer, mas sim crer para ver, entende? O que eu quero que vocês entendam é que a partir de agora vocês comecem a parar de ser vítimas da própria realidade e aprendam a ser os criadores, as criadoras dessa realidade. Porque quando a gente está na causa e efeito, tudo acontece. A gente pensa, né? Tudo vai acontecer fora externamente, vai me causar um efeito. Poxa, eu não tenho o que fazer, porque a realidade externa é isso. Não, eu quero que vocês entendam que não é isso, é o oposto. Porque isso tira esse papel de vítima. Porque se tudo que acontece tem uma causa que vai me gerar um efeito, eu não tenho muito o que fazer. Então a gente vai entender a ciência que prova que a sua mente e as suas emoções, elas estão nesse exato momento transmitindo uma assinatura eletromagnética que vai colapsar ondas de probabilidade em partículas de experiência. Tá? Eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas, em outras palavras, vocês vão entender como é que o seu mundo interior cria o seu mundo exterior. E aí, a gente começa a pensar que a questão não é. O fato é assim, não é se você está criando a sua realidade. A questão é se você está fazendo isso de forma consciente ou inconsciente. E aí a gente vai trazer tudo isso para a consciência. Beleza? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? 100%? Então vamos seguir. Bom,
Para realmente entendermos como é que nós podemos mudar as nossas vidas, a gente precisa primeiro entender a natureza da realidade que a gente vive. Eu vou trazer um pouco de conceitos aqui, de átomos, vou falar um pouco de neurociências, mas eu tentei montar de uma maneira, eu vou tentar traduzir aqui de uma maneira bem simples para não ficar chata e ficar fácil da gente entender, tá? Então a gente tem que entender primeiro a realidade que a gente vive, tá? Vamos começar a entender então do ponto básico. Esse corpo que a gente chama de eu, né? Você tem aí o seu corpo, você se chama de eu. Essa cadeira que eu estou sentado, a mesa que está aqui na minha frente, o computador que está aqui, a câmera, tudo isso, o ar que a gente respira, do que é feito tudo isso? Né? De que matéria é feita tudo isso? Eu, a cadeira, tudo. A gente pode ver que, através da ciência, né, que ela ensina que o mundo é algo sólido. A ciência mostra pra gente que o mundo é algo sólido. Ela passou a ensinar dessa maneira pra gente, que o mundo é algo material. Então, se a gente pega, né, a gente consegue perceber todas essas coisas do mundo. Só que se a gente pega imagina um microscópio super potente, botar, sei lá, em qualquer uma dessas matérias, vamos supor na minha mão, e a gente pega esse microscópio e vai, assim, no zoom mais poderoso que tiver, o que a gente ia ver? As células. Tá? Então a gente ia chegar lá até ver as células. E dentro das células são as moléculas. E dentro das moléculas, os átomos. E é aqui, né, é onde a nossa percepção da realidade começa a se desintegrar. Porque do que é feito um átomo? Um átomo é um pequeno núcleo, tá, com uma grande nuvem de elétrons girando ao redor. Então imagina um núcleo, imagina a proporção que é a seguinte, imagina a proporção do núcleo com esses elétrons girando, é como se eu pegasse uma bola de gude, por exemplo, bolinha de gude, sabe, desse tamanho assim, e colocasse no meio de um estádio de futebol. Os elétrons, eles seriam mais ou menos partículas, como se fossem poeira, girando nas arquibancadas mais distantes. Então, assim, imagina um campo de futebol. Imagina aí um estádio de futebol desses, enorme, tá? Imagina que no meio do centro do campo eu coloco uma bolinha de gude. Esses elétrons são, imagina que é como se fosse uma poeira, uma areia voando ao redor da arquibancada, tá? O que existe no meio disso? Entre a bolinha e esses elétrons voando ali. É vazio? A sensação que a gente teria é vazio, né? Tá vazio. Não, não é vazio, é energia, tá? É espaço potencial. A ciência, ela diz que um átomo, ele é 99,99999% energia e só 0,0001% matéria. O que isso significa? Que você, eu, tudo que a gente percebe, a cadeira, e que a gente acha que é sólido, é na essência praticamente quase nada de matéria. É quase tudo uma informação em energia. Tá claro isso para vocês? Super claro? Então, beleza. E para onde que vai toda essa energia e essa informação? Ela não está só espelhada ao acaso. Ela forma um campo invisível que conecta tudo, absolutamente tudo que está na nossa vida. Tá? Pensa como se fosse uma espécie de Wi-Fi universal de potencial. É uma rede invisível que não carrega e-mails ou vídeos, mas sim, entre aspas, né, as plantas energéticas de tudo o que já existiu, existe ou poderá existir. É a esse campo que os físicos se referem, quando a gente chama de campo. Tá? Eu vou usar muito a expressão campo. Tá? Esse é o campo que liga tudo isso. Muita gente chama de campo quântico, né? Mas eu não gosto dessa expressão. Tá? É uma expressão que eu não gosto de usar. O quântico, ele traz uma coisa meio mística e tal. Então, para que a gente possa conversar sobre esse campo de uma forma clara, eu vou usar um nome durante essa nossa jornada aqui, eu vou chamar ele de campo das infinitas possibilidades. Tá? Porque é o que eu acredito. Ele é um campo
de milhões de possibilidades, tá? Esse campo, ele é um oceano de potencial, onde todos os futuros que você puder, quiser imaginar, já existem como uma frequência. Entenda, pessoal, que lá no primeiro programa a gente falou de identidade, de hábitos e fala da criação que a gente quer para nossa vida. Depois a gente no programa de hábitos fala como colocar isso em prática. Aqui a gente vai numa uma parte mais profunda, que é entender de fato como a gente opera para colocar isso em prática. E a grande descoberta que a gente vai fazer isso é como usar essa nossa própria energia, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para sintonizar com a possibilidade que você deseja trazer para a sua realidade. Tá? O Einstein provou, então, com a sua equação, E igual a mc ao quadrado, que energia e matéria são a mesma coisa, que elas são intercambiáveis. Né? É como se fossem duas faces de uma mesma moeda. A questão é que a matéria é energia em uma frequência tão baixa que a gente acaba percebendo ela com os sentidos. A diferença é essa. Tudo é matéria, tudo é energia, só que a matéria ela é uma energia com uma frequência baixa, então a gente consegue perceber tocando, vendo, né? A gente percebe através dos cinco sentidos. Então pensa o seguinte, você aí agora está envolvida num oceano de energia, fingindo que você é só uma partícula sólida. Você acredita que você é só isso aqui que você está vendo. A sua personagem ela foi treinada para focar só na partícula do 0,0001% e ignorar os 99,999 de potencial infinito que você realmente é. Vocês conseguem perceber isso? Esse oceano de energia, que é o campo das infinitas possibilidades, tá? Esse oceano que a gente vive envolvido, que é esse campo das infinitas possibilidades. Todos os futuros que você pode imaginar já existem como uma frequência, uma possibilidade energética nesse campo. Ou seja, os futuros catastróficos, mas também os futuros que você quiser para sua vida. E a grande questão é como é que eu transformo essas possibilidades energéticas em uma realidade material? Porque a gente vê, a gente enxerga muito mais a matéria e a gente precisa também desse retorno material, né? Então, como é que eu transformo tudo isso? A resposta para essa pergunta ela está na linguagem que o campo entende. Tá? Então, aqui a gente vai começar a entender como que a gente opera. Essa linguagem ela não é palavra, ela não é desejo, ela é a energia. Ela é a sua assinatura eletromagnética. Então, a gente vai dividir em duas partes, tá? Porque talvez essa seja a informação mais importante que vocês precisam aprender. Fernanda, a gente falou disso na semana passada. Falou bastante disso, você lembra? Eu, 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 eu escolhi, inclusive, esse treinamento porque eu acho que tem muito a ver com a nossa continuidade da nossa jornada aqui. Então, duas partes. Parte um, pensamento elétrico. Tá? Toda vez que você tem um pensamento, os seus neurônios disparam. Lembra no programa de hábitos que eu mostro o caminho da grama, né? Então, a gente cria uma via neural ali toda vez que um pensamento dispara, tá? Essa atividade neuronal, ela cria um campo elétrico que é mensurável ao redor da nossa cabeça. O seu cérebro, ele literalmente funciona como se fosse uma antena, enviando sinais elétricos para o campo. Um pensamento claro, focado e coerente, ele envia um sinal elétrico claro, poderoso, focado, coerente. Eu quero saúde. Eu quero liberdade financeira. Eu quero um relacionamento amoroso. Esse é o comando que você envia para o universo. Beleza? Então você envia, através do pensamento, um sinal elétrico. A segunda parte é o sentimento magnético. Agora, o comando elétrico, por si só, ele não é suficiente. Quando a gente emana um comando elétrico, ele por si só não é o suficiente. Ele precisa de um catalisador. Ele precisa de um poder de atração. Esse poder vem do coração. Quando você gera uma emoção elevada,
gratidão, amor, alegria, o seu coração produz um campo magnético muito mais forte, inclusive, do que o campo elétrico do cérebro. E aí, esse sentimento, essa emoção, é que atrai a experiência para você. O sentimento é a energia magnética que magnetiza a realidade. Tá claro até aqui? Dúvidas? Não? Então, beleza. Agora, vamos juntar essas duas coisas. O pensamento ele envia então um sinal elétrico para o campo e o sentimento ele atrai o evento magnético de volta para sua vida. É por isso que o pensamento positivo sozinho não funciona. Muita gente fica lá, não, mas eu penso positivo. Não, mas eu fico lá todo dia. Você pode passar o dia inteiro pensando, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Mas se o seu sentimento, se a sua energia é de escassez, dúvida, medo, qual sinal você acha que o campo vai responder? Ele responde a sua energia. Ele não responde a palavras vazias. Não adianta você mandar um sinal elétrico que é vazio. A sua personagem, a personagem que você criou, ela é mestre em criar uma incoerência. Ou seja, ela pensa uma coisa, e aí você acha, nossa, não, eu estou fazendo o trabalho, eu estou pensando, mas sente outra. E o resultado é um sinal eletromagnético fraco, estático, que vai criar mais do mesmo do que você já vive. A nossa missão é aprender a alinhar o pensamento e o sentimento. Eu fiz até ao contrário, pensamento e sentimento. É ensinar o nosso corpo a sentir a gratidão pela riqueza antes que ela apareça. É sentir o amor por si antes que o relacionamento perfeito chegue. Quando você combina uma intenção clara, eu quero isso, com uma emoção elevada, você se torna uma criadora poderosíssima, um criador poderosíssimo. Porque você está transmitindo a assinatura eletromagnética do seu futuro. E o campo, ele não vai ter outra opção a não ser responder a essa assinatura. Isso é criar a realidade. Tá claro até aqui para vocês? Claríssimo? Bom, então agora que a gente entendeu essa parte mais clara, essa parte da parte física, né? Vamos entender como é que é a biologia disso. Bom, para desvendar por que mudar é tão desafiador, vamos fazer uma viagem no nosso interior, tá? Cada pensamento que cruza a mente, ele não é uma instrução. E o cérebro, especificamente, principalmente uma pequena glândula chamada hipotálamo, ela age como se fosse um. Eu vou usar algumas metáforas para ficar mais fácil, tá? Então, imagina que o hipotálamo é como se ele fosse um chefe de cozinha. Ele pega as receitas dos pensamentos que a gente manda e sintetiza como se fossem pequenos mensageiros chamados de neuropeptídeos, tá? Então pensa assim, se você tem um pensamento de raiva, o seu hipotálamo ele fabrica um coquetel de neuropeptídeos que correspondem exatamente àquela emoção específica da raiva. E todas as nuances disso, tá? Esse coquetel, ele é como se fosse uma mensagem codificada da sua mente para o seu corpo. E aí, em questão de segundos, esses neuropeptídeos são liberados na sua corrente sanguínea. Tá claro? Claríssimo? Só que quando eles são liberados na corrente sanguínea, eles não ficam vagando por aí. Eles são como se fossem chaves. Imagina esses neuropeptídeos, como se fossem chaves. Vamos lá de chave, tá? E imagina agora cada célula do seu corpo como se fossem fechaduras. Como se tivessem fechaduras na superfície dessas células, que são os receptores. Quando os neuropeptídeos encontram os receptores correspondentes, eles se encaixam. Como se fosse uma chave entrando na fechadura. É o encaixe perfeito. E aí, nesse exato momento, a célula recebe a mensagem do seu cérebro. A célula, entre aspas, sente a raiva, a frustração, a alegria, a gratidão que você mandou através do pensamento. Ou seja, o que quer que seja que você mande, ela vai receber. A partir disso, o corpo inteiro entra num estado químico de acordo com o que a mente estava pensando. Beleza? O que isso significa? Significa que o seu corpo ele não consegue distinguir entre uma experiência real, ou seja, o que de fato aconteceu,
e uma emoção que você apenas imaginou ou relembrou. Para o seu corpo, tudo é real. Ele está vivendo a emoção. Quem já entrou aqui, já passou por um processo aqui comigo na hipnoterapia, aqui dentro da clínica, sabe, eu sempre uso uma frase que é: a mente não sabe a diferença do real para o imaginário. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece quando você passa anos sentindo raiva, frustração, escassez, vitimização, o que quer que seja todo santo dia? O seu corpo, que é incrivelmente adaptável, ele começa a antecipar essa química. Se ele sabe que você já é aquilo, ele já sabe quem é a personagem que você é, ele antecipa a química. As suas células, em resposta a essa demanda enorme, que elas fazem? Elas começam a criar mais portas ainda, ou seja, mais fechaduras, mais receptores para aquela emoção específica. E aí o seu corpo, ele se torna viciado naquela emoção. Ele foi condicionado a viver esse estado químico. Por isso que eu falo, a gente cria uma personagem. E é aqui que o ciclo se perpetua, porque quando você tenta conscientemente pensar positivo, você fala, não, mas eu vou pensar positivo. O seu corpo, que não recebeu a dose de química familiar, que você já manda há vários e vários anos, é como se ele entrasse numa crise de abstinência. E aí o que ele faz? Ele envia um sinal urgente de volta para o seu cérebro, como se ele dissesse: eu preciso daquela dose de raiva agora. Eu preciso daquela dose de escassez. Eu preciso daquela dose de ansiedade. O que quer que seja. Aí o que a sua mente faz? Ela vai escolher algum arquivo seu do passado e encontra um motivo qualquer que seja para você sentir raiva, para você sentir a sua emoção familiar. E aí ela projeta esse motivo no seu futuro. E aí, de repente, você se pega pensando naquela pessoa, naquela situação, naquele evento. Aí a química volta a fluir dentro de você. O corpo, ele conseguiu o que ele queria. A sua personagem, ela não é uma construção só psicológica. Ela também é um vício fisiológico. Tá claro para vocês isso aqui? Claríssimo? Então, beleza. Então vamos fazer um exercício prático agora para a gente quebrar esse vício aí. Podem sentar numa posição bem confortável, tá? Sentem numa posição confortável. Elaine, se puder abrir a câmera é bom, porque é sempre bom eu ver vocês, né? Ainda mais, principalmente quando a gente vai fazer indução, essas coisas assim, é muito bom. Bom, então vamos lá. Eu quero que vocês, ainda de olhos abertos, se inspirem bem fundo pelo nariz e soltem o ar pela boca. Mais uma vez, inspirem bem fundo pelo nariz e soltem o ar pela boca. E para vocês que já têm, estão aqui há mais tempo, que têm feito cada vez mais, sabem que a cada hipnose dessa, cada indução que a gente faz, mais a sua mente vai se preparando, mais ela vai se treinando e mais fundo você vai atingindo. Então, mais uma vez, agora, pela última vez, incha, bem fundo, respira bem fundo. Segura o ar. Segura, segura, segura. Solta o ar, fecha os olhos, relaxa. Ótimo. Eu quero que você sinta suas pálpebras pesando, pesando. Imagina que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Imagina que é como se as suas pálpebras agora tivessem sido completamente desligadas. Quando você perceber que as suas pálpebras não funcionam mais, que é como se elas tivessem sido completamente desligadas, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue. Simplesmente porque é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Ótimo. Excelente. Eu quero que você pegue agora o relaxamento das pálpebras, leve para o topo da sua cabeça e deixe esse relaxamento descer por todo o seu corpo. Imagina que é como se fosse uma cascata descendo da sua cabeça até os seus pés. E essa cascata vai deixando você num estado ainda mais profundo, vai relaxando você, te colocando nesse estado cada vez mais profundo de relaxamento. Mais fundo, mais relaxado. Excelente trabalho. Daqui a pouco
Eu vou contar de 10 até um e a cada número que eu contar, você vai mais fundo. E para isso, eu quero que você se imagine descendo por uma escada ou por um elevador, o que você preferiu te deixar mais confortável. Apenas perceba que a cada número a gente vai mais fundo e relaxa ainda mais, descendo em 10. Vai descendo. 9. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 8. 7. 6. 5. Mais fundo, né? Mais relaxado. 4. 3. 2. 1. Imagina que a gente estava no estágio A, você estava no estágio A, chegou no estágio B e agora você vai para o estágio C. Você vai mais fundo, descendo em 10. 9. Mais fundo, mais relaxado. 8. 7. 6. 5. 4. 3. E agora você percebe que vai chegando como se fosse um túnel. Um túnel que você vai chegando agora. 2. 1. Ótimo. Você chega num lugar. Eu quero que você perceba e permita que a sua mente vagueie, como se fosse um visitante, como se fosse um visitante curioso pelo seu dia de ontem. Quero que você perceba o seu dia de ontem. Apenas observe as cenas, sem se prender às cenas. Eu quero só que você perceba o momento que você acordou, as suas interações pela manhã. Como foi a sua manhã? O que você comeu? O que você fez? Onde você foi? Apenas vagueie pela sua manhã. Perceba o fluxo da sua tarde. O que aconteceu no meio da tarde? Você estava no trabalho? Você estava com alguém da sua família? Você estava em casa? O que aconteceu na sua tarde? Quais foram os pensamentos à noite que você teve? E enquanto você observa esse dia passando, como se fosse um filme, imagina, você pode ver ele aí. Eu quero que você pergunte para você mesmo qual foi a trilha sonora emocional do meu dia. Qual foi aquele sentimento, mesmo que sutil, esteve mais presente no meu dia? Não precisa forçar, apenas permita que a emoção se revele para você. Talvez seja uma inquietação, uma ansiedade sobre o futuro, talvez uma frustração com alguém ou algo, um ressentimento sobre o passado. Identifique, apenas identifique e dê um nome para essa emoção. Dê um nome para ela. Identifique e dê um nome para essa emoção. Ótimo. E agora que você tem essa emoção, como se você fosse um detetive da sua própria mente, eu quero que você rebobine a fita só um pouco. Vá rebobinando a fita. O que aconteceu ou qual foi o pensamento que passou pela sua mente um momento antes dessa emoção surgir? Qual foi o pensamento ou a emoção que passou pela sua mente um momento antes dessa emoção surgir? Qual foi a faísca que acendeu essa chama? Foi uma memória? Uma interação? Uma história que você contou para você mesmo? Eu quero que você encontre o gatilho que ativa esse programa. Sem pressa. Apenas se permita encontrar esse gatilho. Ótimo.
E depois que você percebe esse gatilho, eu quero que você entenda que por trás desse gatilho tem sempre uma história, uma narrativa que a sua personagem adora contar para justificar essa emoção. E com essa mesma curiosidade, eu quero que você apenas ouça qual é a história que a sua personagem frustrada conta. Ninguém me valoriza? Qual é a história que a sua personagem de escassez conta? Eu não consigo nada? Eu tenho que fazer tudo sozinha? Qual é a história que a sua personagem ansiosa conta? Algo de ruim vai acontecer? Eu não sou capaz? Apenas ouça a história como se você fosse. Como se você estivesse assistindo um filme antigo, que você já viu 1000 vezes, mas sem julgar. Apenas ouça essa narrativa. Apenas ouça. Eu vou deixar você alguns segundos aí, ouvindo essa narrativa. Enquanto você ouve essa história familiar, aos poucos traga a sua atenção para o seu corpo. Porque o corpo é o palco onde a sua personagem atua. Onde essa história, essa emoção mora dentro de você? É um aperto no peito? É um nó na garganta? Um peso nos seus ombros? É um fogo no seu estômago? Leve toda a sua consciência para esse lugar. Não para mudar, não para consertar, mas para sentir agora. Só para sentir. Para você estar presente com essa energia. Pela primeira vez, talvez você esteja tomando consciência, observando o programa, em vez de ser o programa. Apenas sinta. Sinta esse momento. E permanecendo com essa sensação física por mais um momento, com total coragem e honestidade, pergunte a essa parte de você. Pergunte a essa parte sua: o que eu ganho ao te manter aqui? O que eu ganho ao te manter aqui? Qual é o benefício secreto que tem? Qual é a recompensa oculta? Essa frustração te dá o direito de culpar os outros e não assumir responsabilidade? Essa insegurança te impede de arriscar e te mantém seguro no que é familiar? Qual é o ganho? Essa tristeza te conecta com outras pessoas através da reclamação? Toda personagem, por mais dolorosa que seja, oferece algum ganho secundário. Perceba essa recompensa. Reconheça como você usa essa emoção para se sentir justificada, para obter atenção ou até para evitar a própria grandeza, muitas vezes. Muito bom. Agora eu quero que você respire fundo, trazendo uma energia de gratidão. Gratidão por ter descoberto. Gratidão por essa clareza. E lentamente, no seu tempo, comece a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo sentado. Comece a trazer consciência para os sons ao seu redor. E eu vou contar de 1 até 5. No número 5 você vai poder abrir os olhos, se sentindo grata, grato por ter descortinado esse ganho. Vai voltando aos poucos. Um, cada vez mais presente, já começa a movimentar as mãos, os pés. 2, mais próximo.
mais próximo agora desse momento. 3, 4. E no número 5 vai poder abrir os olhos. E 5. Pode abrir os olhos. De volta ao aqui agora. Pega já o papel e a caneta, o caderno seu, e anota o que você descobriu. Anota essa emoção, essa história, essa sensação. E principalmente, qual foi o benefício oculto? Qual é essa assinatura da sua personagem? Hoje, você começa a trazer mais ainda a tirar ela da escuridão. Né? Você traz mais ainda ela para a luz, essa personagem. Quando você começa a reconhecer o benefício oculto, o ganho secundário, você começa a retirar a única desculpa que a sua personagem tem. Você a vê não como uma vítima, mas como uma estratégia. Você não é, por viver presa a uma personagem, você não é vítima. A personagem não é uma vítima. É só a estratégia que ela criou. E o lado bom disso é que toda estratégia pode ser mudada. Esse trabalho é o início da libertação. Mas essa personagem, ela tem se mantida no lugar por três forças muito poderosas. A primeira delas é o ambiente. Então o que acontece? Se você acorda de manhã, pega o celular, olha para o teto da mesma maneira, fala com a mesma pessoa, sai da cama da mesma maneira, vai para o trabalho, mesmo trabalho que você vai sempre, da mesma maneira, como você espera se sentir diferente? Cada elemento do seu ambiente está enviando, esse ambiente que é muito familiar, né, está enviando um sinal para o seu cérebro que dispara o programa de ser quem você é. Tipo, o você de sempre, a sua personagem. Então, para mudar a sua visão de futuro, ela precisa ser mais forte do que isso. Mais clara, mais sentida do que as memórias do seu passado. Você precisa se apaixonar pelo seu futuro a ponto de não se importar mais com o seu ambiente. Por isso que tem que ser essa ligação eletromagnética. Você tem que não só pensar, mas sentir esse futuro. Outra força poderosa, primeiro então é o ambiente, a segunda é o corpo, né? Como a gente já viu, o corpo ele foi condicionado, é como se o corpo tivesse sido condicionado a ser a mente do passado, tá? Se você, a consciência, não pegar as rédeas e dar um novo comando, uma nova emoção para provar, ele sempre, invariavelmente, voltará ao estado químico familiar. Sempre, porque nossa, já está girando ali dentro esse programa muito bem. Na auto-hipnose, a gente vai ensinar o corpo a sentir a emoção do futuro antes que ele aconteça. Porque a mente não sabe a diferença do real para o imaginário. E quando a gente está no estado da hipnose, isso é muito mais evidente para a mente. Né? Então a gente vai dar a ele o gostinho da liberdade, para que ele comece a desejar ela. Beleza? E o terceiro é o tempo. Né? A personagem, ela vive presa no tempo linear. Ela usa as memórias do passado para prever um futuro que será exatamente igual. Por quê? Porque é o conhecido. É uma existência de sobrevivência. A verdadeira criação, a mágica, acontece no vácuo, no desconhecido. Acontece no momento presente, quando você está ali, presente. Quando, através da auto-hipnose, você se torna ninguém, porque na auto-hipnose a gente se desconecta, ou seja, você fica sem identidade, também em nenhum lugar, sem ambiente e em nenhum tempo fora do passado ou do futuro, você se torna uma consciência. Você se torna pura consciência. E é nesse momento que você pode começar a comandar a matéria. Tá claro para vocês isso aqui? Por isso que a hipnose é poderosa, porque esses três agentes poderosos, nesse estado da hipnose, a gente anula eles. E aí a gente está livre para a criação. Tá? Muito bem. A gente foi bem fundo nessa questão, tá? Do campo, né, da vastidão do campo das possibilidades, a intimidade das nossas células,
Agora, vocês não só sabem, mas eu espero que vocês entendam que a sua realidade pessoal ela é um reflexo direto da sua personalidade. Então, o mundo, tudo que você vive ao seu redor hoje, ele é um reflexo de 100% direto da sua personagem. Para mudar a sua realidade, você deve mudar a sua personagem. E isso significa mudar como você pensa e sente. As pessoas querem mudar sem transformar antes isso aqui. Então a tarefa para essa semana é uma expansão do que a gente fez aqui, tá? Além de perceber a sua emoção viciada, eu quero que você se pergunte, no momento que você perceber, qual é o sinal eletromagnético que eu estou enviando agora para o universo? Quando você perceber essa emoção que a gente é óbvio que são várias emoções, mas existe aquela que é a que mais a gente carrega, que a personagem mais está ali vidrada. Eu quero que você perceba e pergunte para você qual é o sinal eletromagnético que eu estou enviando para o universo agora. Essa pergunta ela já vai fazer você trazer a consciência para o momento presente e transformar um programa que é inconsciente no criador consciente. O trabalho de mudar a si é um trabalho incrível, porque quando você muda quem você é, tudo ao seu redor muda. Até as pessoas. Até as pessoas. Tá? Então, esse é o exercício dessa semana. Tá? Eu quero que vocês percebam, principalmente. Eu tava até pensando aqui em dar outros exercícios, mas é um exercício. Eu acho que o foco é esse. Perceba qual é o sinal eletromagnético que está passando. Através de qual é a emoção que você está viciada em sentir o tempo inteiro. Ok? Tá claro para vocês até aqui, pessoal? Perguntas, dúvidas? Vamos lá, nada? 100% claro? Esse programa, eu ainda nem sei, eu comecei a montar esse programa na semana passada. Eu nem sei quantos encontros ele vai ter ainda, porque assim, eu tô cavando. Pra mim tá sendo incrível, porque como eu falo, né, eu também, eu sou o primeiro a passar pela transformação, porque eu tô aqui estudando o negócio. Então, esse programa vai ser muito legal, tá? Eu acho que as próximas aulas vão ser ainda mais profundas, a gente vai cair mais dentro ainda dessa parte de como a gente faz essa criação de fato, como é que a gente modula essas emoções e sentimentos e como é que a gente cria o pensamento também. Então, eu acho que a gente vai fazer uma jornada incrível aí. Tenho certeza que vai ajudar na transformação. Vamos juntos. Lembrem de assistir às aulas. Não deixem de assistir. Eu sei que cai no esquecimento. Eu sei que, gente, coloquem despertador. A gente, assim, vocês aprenderam a criar hábitos. Não tem desculpa para não estar estudando. Entendeu? Assim, pensa que a gente estudou anos e anos da nossa vida com coisas aleatórias que a gente nem usa mais na escola, na faculdade. Pô, você tem que estudar agora para sua vida. A parte mais importante que vai transformar a sua vida é você estudar sobre ela, é você entender quem você é e como se transformar. Tá? Então coloca um despertador em um horário para você ser sagrado. Eu estudo todo santo dia. Todo santo dia eu estudo. Todo santo dia. Não tem conversa. Domingo eu tava montando essa aula aqui. Tava lá, pá, pá, pá. Por quê? É a minha vida também. Não posso deixar de fazer, entendeu? Vocês têm que colocar esse programa na vida de vocês. Esse programa faz parte da vida de vocês. Então, assim, como é que eu emprego? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou me percebendo? Não adianta eu dar a tarefa aqui e aí, pá, esqueci da tarefa. Não. Pô, qual é a tarefa? A tarefa é essa, perceber minhas emoções. Ah, legal. Nossa, qual é o sinal eletromagnético que eu estou mandando? Trazendo a consciência, a gente consegue começar a fazer a transformação na nossa vida. Estamos combinados? Então vamos que vamos. O que vocês tiverem de dúvidas, joga lá no grupo. A gente se vê na terça que vem. Assistam a aula, tá bom? E joga lá no grupo também para o pessoal ficar empolgado, dizendo que a aula foi incrível, maravilhosa, sensacional. E eu vejo vocês. Aliás, vamos fazer um print aqui. Vamos fazer um print aqui que eu vou postar também. Peraí. Eu vou fazer um videozinho. Aí. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui.